Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós hoje chegamos ao capítulo 12 desta primeira carta de Paulo aos Coríntios. E neste capítulo 12 nós vamos falar aqui acerca de um assunto que muitas vezes não é tratado convenientemente. Vamos tratar acerca dos dons espirituais. Esta questão muitas vezes tem levado igrejas a se dividirem quase, pois é um assunto muito delicado por um lado, mas ao mesmo tempo é um assunto fundamental para nós podermos viver a vida cristã de uma forma integral. Ou seja, o apóstolo Paulo vai falar acerca de dons. O que é que isto quer dizer em primeiro lugar? Dons aqui está a tratar de uma oferta especial que Deus dá aos cristãos, de uma capacidade especial que Deus dá aos cristãos para eles poderem servir a igreja. Então, quando nós estivermos a falar de dons, estamos a falar deste aspecto. É uma capacidade que Deus dá aos cristãos para eles servirem a comunidade, para eles servirem a igreja. Os dons não têm a finalidade de servir o próprio. E, infelizmente, às vezes isto tem confundido e tem sido logo uma das bases de discórdia, uma das bases de conflito. É que pessoas acham que receberam um dom espiritual para si mesmo. Receberam o dom espiritual para se auto-edificarem. Essa não é a razão pela qual Deus dá dons. Os dons são dados à igreja para que a igreja possa ser edificada. E eu espero que você, ao ler a Bíblia, possa ouvir aquilo que Deus lhe está a dizer, independentemente daquilo que você tem acreditado. Eu sei que muitas vezes nós acreditamos em coisas que não estão escritas na Bíblia, mas é necessário nós olharmos para a Bíblia e ouvirmos aquilo que Deus tem para dizer. Eu sei disso porque eu próprio, acontece-me o mesmo muitas vezes. Eu formo convicções, formo ideias e depois às vezes vou para a Bíblia, começo a cavar nas Escrituras e começo a ver que afinal esta convicção que eu tinha não era exatamente aquilo que Deus está a dizer nas Escrituras. Então é isso que eu proponho fazer hoje. Que nós possamos olhar para as Escrituras, ver o que Deus tem para dizer. E talvez, se não se conforma com a sua convicção, eu recomendava, muda a convicção, não a Bíblia. Infelizmente, às vezes nós procuramos mudar as Escrituras, em vez de mudar o nosso comportamento. Então o desafio é ouvir o que Deus tem para lhe dizer e depois conformar a sua vida àquilo que Deus está a dizer. Este é um grande desafio e eu sei, pois muitas vezes nós filtramos aquilo que ouvimos, justificamos as nossas ações e achamos que aquilo que as Escrituras estão a dizer não são bem assim. Resista a essa tentação e fique firme naquilo que Deus está a falar acerca das Escrituras. Então diz assim este texto bíblico do capítulo 12 desta primeira carta aos Coríntios. E vamos ler então estes primeiros versos. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então esta é a primeira reflexão aqui. Ou seja, muitas vezes há determinadas comunidades que escondem este assunto, não tratam desta questão. Muitas vezes porque os próprios líderes não sabem como lidar com um assunto como este, tão delicado. Mas, no entanto, a Bíblia diz que nós não deveríamos ser ignorantes quanto ao nosso dom espiritual. A minha pergunta, já que sai diretamente deste versículo para si, é: qual é o seu dom espiritual? Se a Bíblia diz que nós não devemos ser ignorantes, qual é então o seu dom espiritual? Talvez você que me está a dizer, pensa, mas eu sou cristão, nunca tinha sequer ouvido falar acerca destes dons espirituais. Então, vamos ver o que a Bíblia diz. Talvez você vai encontrar aqui alguma coisa com o qual o Espírito de Deus está a trabalhar na sua vida. Alguma característica especial que Deus lhe atribuiu e que você ainda nem tinha reparado. O facto é que Deus não quer que você seja ignorante. Se você ainda não conhece o seu dom espiritual, é a altura de parar e começar a trabalhar nessa área. Então o texto bíblico prossegue, dizendo: sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados,
Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Mais uma pausa aqui. Vemos que alguns cristãos pensavam que ser espiritual era, falar algumas coisas que ninguém percebia muito bem o que se dizia. E nessa conversa que alguns estavam a ter, alguns diziam até que Jesus era anátema, que era maldito de Deus. Ou seja, utilizavam uma linguagem estranha que ninguém percebia muito bem, mas estavam a blasfemar contra Deus. E o apóstolo Paulo tem necessidade de dizer: ninguém pode dizer que Jesus é maldito, anátema Jesus, como ele cita aqui, e dizer que isso vem de Deus. Isso é uma blasfémia contra o Espírito Santo. Então, o apóstolo faz aqui primeiro uma correção à mentalidade dos cristãos daquela época. Portanto, não basta falar uma coisa muito completamente estranha que ninguém percebe nada do que está a dizer, e é quanto a esse assunto que ele vai falar. Ele vai falar aqui de uma forma clara, e no capítulo 14 desta primeira carta aos Coríntios ainda aborda de uma forma mais concreta a questão do dom de línguas. Este era o principal problema ali na igreja em Corinto. Havia alguns cristãos que tinham esse dom e hipervalorizavam este dom. E o apóstolo Paulo vai fazer aqui mais uma vez um ponto de ordem. E ele quer dizer que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode fazer uma afirmação tão terrível como esta de dizer que Jesus é anátema. Por outro lado, ele afirma que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Ou seja, é o Espírito de Deus que fala através da pessoa, quando ele afirma o senhorio de Cristo sobre a sua própria vida. Ele agora vai dizer que não há só o dom de línguas na igreja. Por isso ele mesmo começa a dizer: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Isto é importantíssimo frisar aqui. Muitas vezes há determinadas comunidades em que parece que não há dons. Os crentes são completamente ignorantes quanto à questão dos dons. Nem sabiam que tinham um dom espiritual. Então a primeira coisa que eu lhe quero dizer: se você é cristão, se você tem o Espírito de Deus na sua vida, você tem pelo menos um dom espiritual. Ouça bem isto. Não interessa a comunidade a que você pertence. Se você é cristão, você tem um dom especial dado por Deus. E você não tem que se orgulhar disso, pois foi Deus que lhe deu. Isso nós iremos ver um pouco mais para a frente. Por outro lado, há outras comunidades onde parece que todos os crentes têm que ter um só dom, que é o dom de línguas. E o apóstolo Paulo aqui vai dizer: há diversidade de dons. Ouçam o que eu estou a dizer. Ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Há diversidade de dons. Os crentes não têm que todos ter o mesmo dom. E aqui ele vai refletir de uma forma muito séria sobre esta questão. Porque o problema ali em Corintos era este mesmo. As pessoas achavam que todos deveriam ter um dom especial, que era o dom de línguas. E isto tem que ser equilibrado, tem que ser remodelado, repensado, colocado à luz das Escrituras e do pensamento de Deus quanto à forma e a razão pela qual Deus deu os dons. E ele prossegue dizendo que, apesar de haver diversidade, é o Espírito Santo o mesmo a atuar em todos. Ou seja, o facto de uma pessoa ter o dom de línguas e outro não ter o dom de línguas, ter o dom de socorro, como ele apresenta mais à frente, não quer dizer que foi outro espírito qualquer. Apesar de um ser um dom mais exuberante, mais visível, mais talvez apreciado, e o outro ser um dom um pouco mais escondido, em que a pessoa trabalha talvez com mendigos, com carenciados, com sem-abrigo, com pessoas com dificuldades. Talvez ninguém repara no trabalho dele. Está ali pronto para socorrer os necessitados. É um trabalho pouco visível, mas é o mesmo Espírito que age naquele que está lá na sombra, na penumbra, a trabalhar com os necessitados, como aquele que fala numa outra língua completamente estranha que ele não aprendeu e está ali ao serviço de Deus. Os dois estão ao serviço de Deus. Foi o mesmo Espírito Santo que agiu num e que age no outro. E ele prossegue a dizer: e há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, três coisas distintas que o apóstolo Paulo aqui diz. Primeiro, há diversidade de dons. Depois, há diversidade de serviços. E depois, há diversidade de realizações.
Eu creio que a confusão destas três questões tem levado muita gente a questionar até o seu próprio dom. Alguns pensam, ok, vamos supor que você tem o dom de ensino ou o dom de pastor e pensa, pois, eu não tenho bem o dom de pastor porque eu não prego na igreja, porque eu não dirijo uma comunidade, porque eu isto ou eu aquilo. Então, eu queria chamar a sua atenção para a diferença que o apóstolo Paulo faz dos dons, dos serviços e das realizações. Dando o exemplo, então, do dom de ensino, por exemplo, o dom de mestre. Você pode ser mestre, ter o dom de ensino, uma capacidade sobrenatural dada por Deus para ensinar as Escrituras e ter um serviço no meio das crianças, por exemplo. E pode, nesse serviço no meio das crianças, ter uma realização muito particular através do ensino individual a crianças com dificuldades, por exemplo. Então, temos o dom de ensino, o serviço seria, o âmbito mais alargado seria as crianças, a faixa etária onde você desenvolvia o seu dom era as crianças, e a realização no concreto, o trabalho específico, era com crianças com dificuldades. Então, temos que encaixar estas três coisas. E muitas vezes, quando as pessoas não entendem que há diversidade de dons, que há diversidade de serviços e que há diversidade de realizações, isto cria uma grande dificuldade nas comunidades. Porque as pessoas pensam que o dom de ensino, então, tem que ser sempre exercido nas crianças através do ensino especial. Mas não é isto que as Escrituras estão a dizer. Você pode, por exemplo, ter o dom de ensino e o seu serviço ser, por exemplo, nos jovens ou nos adultos, e a realização pode ser através de uma pregação no púlpito. São áreas distintas. Mas também pode haver dons diferentes dentro do mesmo serviço. Dando outra vez o exemplo do ensino, pode ser que haja lá alguém com o dom de pastor, por exemplo, e cuida das crianças na mesma e tem uma realização diferente, ou com ensino especial ou com outro ensino mais regular. No entanto, estão num serviço idêntico, com dons distintos. Então é importantíssimo nós verificarmos que há uma grande variedade de possibilidades, quer de cruzar os dons, quer de cruzar os serviços, quer de cruzar as realizações que esses serviços e esses dons operam. Quando nós não entendemos estas questões, isso realmente dificulta muito a vida na igreja. Alguns pensam que ter o dom de ensino tem que ser então um trabalho no púlpito ou tem que ensinar numa sala de aula, porque criam uma imagem que não vem das Escrituras. Criam uma imagem da cultura, criam uma imagem da sua própria comunidade, da igreja onde estão. Sempre foi feito assim na igreja e então não há liberdade para Deus fazer de forma diferente. É necessário realmente nós ouvirmos as Escrituras e vejam o que o texto bíblico diz. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Este é o objetivo de Deus ao dar os dons. Deus dá os dons para que eles tenham um fim proveitoso. E quando não acontece assim, as comunidades são lesadas. Deus não dá os dons para os crentes andarem a competir uns com os outros. Eu vou repetir isto outra vez porque eu sei que às vezes pode parecer natural, mas não é. Há cristãos que, através do dom espiritual que receberam, começam a fazer quase um processo de competição. E este mesmo problema acontecia aqui na igreja de Corinto, tanto que o apóstolo Paulo, mais para a frente, e nós provavelmente nos próximos programas iremos ver isso, ele necessita conversar com os crentes em Corinto para os chamar a atenção que todos nós necessitamos de todos. Não há um dom mais importante do que o outro. Foi Deus quem deu todos os dons e Deus deu com um fim proveitoso. Ou seja, dentro da comunidade cristã não há espaço para o showman, para aquele homem ou para aquela mulher que faz todas as coisas e é o maior em todas as áreas. Não é assim que Deus idealizou a comunidade cristã. Todos nós necessitamos de todos. Todos os membros são vitais para o crescimento da igreja. Todos os elementos devem fazer parte nessa reflexão de construir a comunidade cristã. É verdade que Deus deu líderes, não está negado isso nas Escrituras,
mas os líderes aos olhos de Deus não são mais importantes do que aquele que tem o dom de serviço. Tem o dom de serviço é vital para a vida da igreja. Olhando para o nosso corpo, e o apóstolo Paulo faz essa reflexão mais à frente logo, quando nós vemos o dedo do pé, às vezes podemos pensar que ele não faz muita falta, mas na realidade faz. Essencialmente, as pessoas que já tiveram a infelicidade de perder um dos membros do corpo, um pequeno dedo que aparentemente não faz falta, pensamos nós, quando nós o perdemos realmente percebemos a falta que ele faz no nosso corpo. Não há nada no nosso corpo que esteja ao acaso. E então é importante nós percebermos que realmente aquilo que Deus nos concedeu, o dom que Deus nos deu, é essencial para a harmonia do corpo, para que nós possamos crescer, para que nós possamos então desenvolver a vida harmoniosa dentro da comunidade cristã. Então, o Espírito Santo foi dado para que realmente a igreja pudesse crescer, pudesse ser edificada, houvesse um fim proveitoso. Então, eu gostaria de ler com alguma atenção e vermos aqui algumas questões importantes, algumas verdades importantes que nós necessitamos compreender melhor aqui através destes textos. Primeiro, o Espírito Santo não é limitado a um só instrumento. Quando ele opera harmoniosamente, quando ele age na vida da igreja, ele pode usar uma variedade de dons à sua vontade. Esta é a primeira coisa que eu gostaria que nós pudéssemos entender. Uma segunda coisa que era importante é que os ministérios diversos podem ser operados pelo mesmo Espírito Santo, podem ser operados por Deus, mas mesmo nesses serviços, mesmo nesses ministérios, há diversidade de realizações. Como eu já disse, há dentro do ministério, por exemplo, das crianças, dos jovens, do ministério da palavra, pode haver formas diferentes de fazer as coisas. Então, temos que entender isso, e isso é igualmente espiritual. Talvez dando o exemplo de uma orquestra, por exemplo, nós se calhar entendemos um pouco melhor. O único que não se ouve tocar qualquer instrumento é o maestro. Contudo, ele é fundamental para dirigir a orquestra, para que haja uma música melodiosa, harmoniosa. Realmente é fundamental que haja alguém que possa conduzir todos os músicos que estão ali a tocar naquela orquestra. Então o Espírito Santo de Deus age na igreja dessa mesma forma. Ele faz o trabalho na igreja dessa mesma forma. E o Espírito Santo deve ter essa liberdade de agir em cada um de nós. Um terceiro aspecto que eu gostaria de salientar é que qualquer ministério do Espírito Santo é útil, é proveitoso para realmente animar e entusiasmar a igreja, para edificar a igreja a crescer. Qualquer ministério na igreja que não seja perceptível pode também ser útil. Então isto é importante ser dito. Há coisas que são mais visíveis, há coisas que são menos visíveis. No entanto, continuam a ser ministérios dados por Deus para servir a comunidade para um fim proveitoso. Devemos avaliar realmente as nossas ações, devemos perceber o que é que estamos a fazer nas comunidades onde estamos envolvidos. Muitas vezes temos as coisas por tradição, temos as coisas porque sempre se fez assim, ou realmente estamos a dar liberdade a Deus para agir através dos nossos dons espirituais, desenvolvendo ministérios que se calhar nem imaginávamos ser possível desenvolver, deixando espaço a Deus para Ele atuar nas nossas vidas e conduzir-nos a caminhos que talvez nós nunca imaginámos que iríamos trilhar. Seria importante que realmente a Igreja Cristã permita a Deus agir de uma forma ativa. E o apóstolo Paulo, ele vai continuar neste capítulo 12, 13, 14, a desenvolver como é que a Igreja se deve relacionar nestes aspectos. Como é que as várias áreas da Igreja, os vários ministérios, os vários dons, os vários serviços podem ser desenvolvidos de uma forma harmoniosa na Igreja. Há vários fatores que têm que ser sempre levados em linha de conta. Há várias coisas que devem ser tidas em consideração para que esses dons possam ser desenvolvidos. E por isso mesmo é importantíssimo que a Igreja esteja atenta à voz de Deus. Gostaria de examinar aqui um pouco mais em pormenor um dos testes importantes para podermos avaliar a operação do Espírito.
E Paulo fala aqui, a forma como nós devemos observar, uma delas é a lealdade a Cristo. E ele diz no verso 3, ninguém que fale pelo Espírito de Deus afirme anátema Jesus. Nós já começamos a tratar desta questão, mas é importante que quando nós temos um dom, ele deve servir para honrar e glorificar a Deus. Ele deve servir para glorificar o nome de Jesus. Por isso a lealdade a Cristo é fundamental. Se o dom espiritual que você tem serve unicamente para glorificá-lo a si mesmo, então não está a servir o propósito de Deus de edificar a igreja e dar glória a Deus. Gostaria ainda de ver mais alguns textos bíblicos que nós já citámos antes de nós terminarmos, estamos quase no fim do nosso programa, mas gostaria de ver que este mesmo Espírito Santo, ele dá essa diversidade de dons. Ele age de uma forma cuidadosa na igreja, como bem lhe apraz. Então vemos que a Trindade está envolvida ativamente no desenvolvimento da igreja. Sendo que os cristãos devem permanecer fiéis a Cristo, o Espírito Santo traz os dons de uma forma adequada para que a igreja cresça, e depois vamos encontrar aqui no verso 8 em diante alguns desses dons. E diz, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, e a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz e a cada um individualmente. Aqui temos realmente uma listagem de dons que poderá ser útil para você compreender qual é o seu dom. Mas esta listagem não está encerrada, não está fechada. O apóstolo Paulo vai mais à frente trazer mais alguns dons e depois no livro de Efésios ainda traz outros, no livro de Romanos ainda mais alguns. E esses grupos de dons podemos então ter uma listagem um pouco mais completa. Mas nós iremos tratar destes aspectos no próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.